Vocês estavam falando das personas e sim. entendia do capitão, o Damiani que é a Navegador é o Navegador. conselheiro, estudioso. O que acontece é o seguinte, essa questão das 5 personas é uma ferramenta lúdica que a gente desenvolveu, que eu desenvolvi, enfim, eu fui o primeiro a escrever na época, que junta um pouco de personas, de 8 inteligências do Howard Gardner, de MBTI, MTBI, aquele negócio dos comportamentos lá, enfim, da MTBI, MTBI, né? eu acho. Junta um pouco de tudo isso e coloca no arquétipo do Moog. Então, a gente criou baseado no primeiro navio do Chapéu de Palha, a gente criou essas 5 personas. Então, você tem o capitão. Vamos lá nos textos lá, ou temos de novo? Vamos um por cima do outro? Aqui o primeiro tá capitão. É aquilo que eu falei pra vocês, é o que move, é o que assume a culpa, é o que tem que ficar de pé mesmo morto, num sentido filosófico de movimento, né? Que eu falei de pé mesmo morto, aí entra a questão. E o chapéu é o que simboliza. Exatamente, esse símbolo do Moog também é uma coisa muito interessante, porque você olha aqui, se bate o olho, já é um timão, você vê um timão, Total. né? Só que na verdade é um círculo que está composto por uma katana, um rifle, uma luneta e um cutelo. E aí você soma todas essas ferramentas nessa posição, junto com o chapéu ali em cima, e aí você tem um timão. E aqui a gente tá dando um highlight aqui no chapéu, na parte do capitão, porque tá falando do capitão. Perfeito. Em seguida é o espadachim. O que é o espadachim? Ele é o líder. Ele é o líder tático do Moog. Lógico, o capitão tem uma figura de liderança, mas é uma liderança mais inspiracional. É uma liderança mais no sentido de galera, lembra pra onde a gente tem que ir, vambora. O espadachim já é um líder mais disciplinador. Normalmente é um líder em negócios, é um líder de equipes e tal. O espadachim é um líder mais disciplinador e mais resiliente. Tô sendo muito sucinto, mas esse documento o pessoal depois baixa no nosso Instagram lá. Desce mais aí. Navegador é o que vê, que lê o vento, enxerga os caminhos antes que existam. Aquilo que a gente falou, é o estudioso de mercado, é a lunetinha. Atirador. Atirador é o técnico. Atirador aqui tá, o que resolve, é o olhar atento que percebe o detalhe, é quem acerta de longe sem precisar gritar. Atirador é o técnico. Vamos montar um hospital. Você vai precisar de médico para atuar no hospital. Nesse exemplo, o médico está sendo um atirador, porque é o que detém o conhecimento técnico para aquela coisa. Um exemplo de atirador clássico nosso é o Corbeira, né? Que é exatamente. O Corbeira é tipo assim, mano... Corbeira é uma referência de atirador, porque ele sabe fazer tudo. Sei lá, vamos montar uma loja aqui de salgadinho. Cara, precisa de um deck. Aí o Corbeira aparece no dia seguinte com toda a madeira debaixo dos braços, os pregos, o martelo na boca, ele fala, beleza. O deck tá montado, galera, e agora? Entendeu? É o que tem a técnica. Existem atiradores mais especialistas, atiradores mais abrangentes, que nem o Corbeira. O Corbeira sabe fazer muita coisa, é absurdo. Paulo também. Paulo é atirador. Paulo é um absurdo. Paulo, famoso, não vou falar o apelido dele. Paulo dentro, Paulo fora? Paulo dentro, Paulo fora? Não, é uma coisa mais embaçada. Cozinheiro é o administrador. É o que nutre, não apenas o estômago, mas a alma, quem cuida, quem percebe. Cozinheiro é o administrador. E aí, falamos todos já ou não? Desce mais. Falou todos. Foi. E aí a gente trata, tipo, jogaram Final Fantasy Tactics já? Eu nunca joguei. Tem o Job 1 e Job 2. Tem uns sistemas nossos. Eu acho que o Héctor está aplicando nos membros novos agora. Tem um sistema de perguntas e respostas lá que faz a pessoa se posicionar, pelo menos numa primeira camada, sobre as personas. Mas a gente entende que todo mundo tem pelo menos 2 personas que prevalecem, né? No meu caso, inclusive, eu nem sei qual que é a principal, mas eu acho que a principal no meu caso é capitão. Com certeza. Eu acho que é mais no sentido de você é capitão e cozinheiro, com certeza. Absolutamente. E em seguida, cozinheiro, porque eu gosto muito da administração. Implementar RP, fazer DRE, fazer planejamento econômico e tal. Então, sim, eu sou acho capitão primeiro, porque antes da administração vem essa minha parte de unir pessoas, de apresentar pessoas, de manter pessoas inspiradas e tal. E eu acho que você é navegador e atirador, a segunda, por conta de você. Será que eu sou atirador ou espadachim? Não sei, porque você entende muito do... Porque eu também... De determinados mercados. Porque eu bato à frente também, né? Não sei. A gente não implementou uma empresa ainda que você teve que cuidar de equipes, então... Não sei. Mas de pessoas eu cuido. Dos seus negócios. Quando o Damiani contou que ele se sentiu inútil, aí você falou assim, não, porque você é o navegador e tal, e tem essa persona... não ficou claro pra mim como é que essa divisão de tempo, porque
eu entendi que a aflição do Dami era ver as pessoas trabalhando muito e ele é o navegador. Então, assim, pô, uma ideia do cara vai ser tão... Vocês me corrigem se estiver errado, né? Por exemplo, pô, o Damiani está lá, então só dele ter uma abertura de mercado, ver um negócio, já é uma coisa tão bacana que ele está contribuindo com essa visão dele. Só que como é que isso se contrapõe dentro da estrutura de vocês, entendeu? Por exemplo, o Corbeira tá lá, tipo, ele vem 6 da manhã com um monte de... Eu sou encarado como Smart Money. Sim, mas, Acho que sim. mas eu entendo, mas como que isso é feito... Como que você ajusta a percepção dos outros membros a respeito disso, entendeu? Entendi. Como é que é medido isso? Como é que entendeu? ninguém se sente ofendido com Não, isso? eu acho não, como é que, por exemplo, o Corbeira está trabalhando numa quantidade X, Sim. contribuindo numa quantidade X, e você está contribuindo essa outra quantidade, e é subjetivo essa relação, né? Isso. Essa relação é subjetiva. A gente entende que uma grande ideia vale mais... Tipo assim, o tempo de uma grande ideia, na verdade, tá diluído na vida inteira do cara, né? Aquela coisa de que... Isso. A fábula lá, né? Ah, o rei chama o melhor pintor lá pra fazer o quadro mais bonito. Ela fala, não, vou precisar de 50 anos. Aí ela sai, não faz nada, nunca pinta nada. No último dia ela chega lá, dá 5 pinceladas e faz o quadro mais lindo mesmo, porque foi pegar bagagem, né? Então, sei lá, a pessoa que tem grandes ideias, ela tem um pouco disso. A questão é essa relação, né? Numa relação mais... universal, o valor da ideia ele fica representado pelo próprio peso. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Já houve uma fase no Moog em que isso foi alvo de amadurecimento. Já aconteceu, a gente está carregando caixa aqui e tal pessoa tá... Já aconteceu, sim. Mas isso aconteceu numa fase muito incipiente ainda do Moog, justamente onde a gente ainda estava entendendo qual era o nível de capital inicial que a gente precisava levantar para determinadas empresas. Então hoje isso não acontece mais. Acontece, mas numa proporção muito mais óbvia dessa equidade do que foi no passado. Então vamos lá, vamos abrir hoje Porque isso já fica meio que quase representado quando a pessoa é aceita e depois não é demitida. Não é depois do então, primeiro depois que ela ano, passa dessa fase de teste, é meio como se fosse uma validação de não, ele é... É uma validação ele está do grupo. Tipo assim, digamos assim, o Damiani está contribuindo com o que ele pode, com o que ele consegue, com o que... E isso é o suficiente. Exatamente. É uma questão de você... E isso é um fator de quem é membro do Moog se manter membro do Moog, né? É você saber que o trabalho do próximo ele tem tanto valor quanto o seu. Isso, é você não se colocar acima dos outros, entende? Por exemplo, Dami, Sim, mas não tô falando de valor, eu tô falando de dedicação, né? Sim. Tipo, o seu trabalho pode ser muito valioso, mas, por exemplo, você pode não estar se dedicando na mesma proporção que um outro membro. O capitão, ele gerenciaria isso nesse momento? Exatamente. Não é a engrenagem exatamente, mas os ânimos. Os ânimos, o capitão naturalmente... Isso acontece muito. Isso acontece é normal. Por isso nós precisamos de vários capitães no Moog. E existem outros. Existem outros? Existe. Eu tinha entendido que, na verdade, você... Então você é o capitão, mas você foi escolhido como... Que, assim, ele pode ser um líder maior, mas a persona capitão existe em outras microcosmos. O meu cargo oficial... E aí ele sabendo que o cara é capitão, numa certa crise, as pessoas vão falar, não, tudo bem, vamos ouvir o cara, porque ele tem mais esse perfil, ele o próprio Satya, que é o nosso espadachim, que é o Moog número 2, ele teve um amadurecimento agora que ele apresenta muito uma persona de capitão também, né? Acho que sim, o Flay, com certeza. O Flay é extremamente pastor de igreja, assim. Porque eu acredito que nessa estrutura o capitão ele deveria ser a pessoa responsável por gerenciar se cada um tá fazendo a sua parte. Porque eu acho que fica muito perdido mesmo. Então, assim, por exemplo, quem daria o direcionamento pro Dami de que, cara, tá tudo bem, você tá fazendo a sua parte muito bem aqui. Parece que não, mas olha aqui, ó, esse é o resultado. Então é quem media de fato e dá os resultados. Perfeito, exatamente. Essas perguntas que vocês estão falando, se fossem há uns 3 anos atrás, elas seriam respondidas diferente. Mas hoje é o seguinte, vamos abrir uma empresa, vamos vender uva. Pô, tem o Paulo, que vai pegar toda a técnica de plantar uva, que já é o que tá montando a Moog Farm comigo, tal. Tem o Bruno Hunter, que vai ser responsável pela distribuição de venda, papapá. E tem o Dami, que tem um puta de um poder de comunicação e ele vai fazer as primeiras postagens da empresa aí até ela decolar. E tem ideia de tipo, como é que a gente vai embalar essa uva? Como é que a gente vai... Essa uva é diferente de outras uvas. Desculpa, são muitas entendeu? dúvidas. E aí a gente vai fazendo tipo... porque o papel de navegador é muito isso, né? É tipo assim, vamos montar a empresa? Vamos. Como é que ela vai se posicionar no mercado? Como é que vai ser a nossa embalagem? Sim. Como é que a gente vai se comunicar? O que vai fazer com que esse nosso produto seja diferente dos outros produtos? E eu tenho bastante essa visão. Total. Acho que até porque eu trabalhar com criação de conteúdo há muitos anos, né? Eu fico vendo muito isso acontecer. Então é meio que esse é o meu papel. Mas é porque para quem não faz parte do Moog, eu acho que é difícil de entender o quanto a gente valoriza o trabalho do próximo
E tanto que a gente tem premiações, né, no Mug, anualmente nós premiamos membros por, tipo, membro que mais se dedicou às empresas, o membro, enfim. Tem o prêmio de quem fez a pior merda Tem também. o prêmio também de quem fez a pior merda. Que acontece É o algum episódio que o do cara Mug, faz né? uma bosta, ele ganha um prêmio que é um cocô. Um cocôzinho simbólico de plástico. Mas a gente tem esse negócio de, tipo, além de termos a união, temos a amizade, temos a irmandade, a gente aprendeu e aprende quando você faz parte do Mug, meio que se você não conseguir botar isso na sua cabeça, acho que você acaba não virando um membro, né? Que é saber valorizar o trabalho do próximo e saber que ele tem tanto valor quanto o seu. É uma coisa que você faz muito hoje, por exemplo, que você é um dos poucos que faz hoje no Mug, é exatamente o que você fez com o Lorde. É conectar pessoas. Por causa da sua influência, por causa da sua fama, não vou dizer assim. Tudo bem que foi através deles que eu te conheci, mas depois você que me aproximou de novo aos meninos do Chapéu de Palha. Sim. Você que me apresentou agora o Rola, você que me apresentou o Rolandinho. Então, tipo assim, tem esse negócio também que as pessoas estão cada vez mais entendendo, aprendendo a valorizar. Não tem problema você estar no Mug porque você é um detentor de capital. Não tem problema você estar no Mug porque você é famoso. Não tem problema você estar no Mug porque você é um, sei lá. Sim, é que eu percebi que a minha dúvida também, ela não se sustenta no sentido de que vocês já explicaram que tem pessoas que podem assumir funções e aí vão receber salário, então você sempre vai Tem poder isso transformar a tua também. energia. Então, por isso que também não se cobra muito, porque uma coisa é ser membro do Mug e outra coisa é como se materializa o trabalho dentro da estrutura. Exato. Exatamente. Então, por exemplo, o Damiano não vai ser cobrado porque muitas vezes ele não tá nem recebendo ou alguém está recebendo para fazer um certo por trabalho. exemplo, tem empresa que eu sou investidor e eu recebo dividendo dessa empresa. Isso. E eu dou ideias para essa empresa. E tem um monte de empresa que eu não faço parte e eu vou lá e eu fico dando ideia, Não, eu mas fico posicionando. Mas a minha dúvida é, por exemplo, quando vocês dizem assim, vocês estão lá no grupo e falam assim, putz, amanhã eu precisava, a gente vai abrir uma loja, precisa de um deck, e aí a pessoa foi lá construir o deck, ou seja, essa pessoa está empregada fazendo dela, não está fazendo... Exato, normalmente a gente paga. Então... Ou a gente paga, ou aquilo ela vendeu aquilo no pitch. Por exemplo, vamos abrir a empresa de uva e precisa de um deck. De repente o Corbeira fala, bom, eu cobraria R$2.000 pra fazer isso, mas daí entra como um trabalho que eu fiz como e aporte. eu tô fazendo um aporte. Isso. Não, eu tô falando, isso já cria essa estrutura de que não faz sentido alguém falar, pô, mas cadê a gente abrindo aquele negócio, cadê o Dami? Porque o Dami não tem nada a ver com esse negócio específico, ele não tá usufruindo necessariamente dessa empreitada que a gente tá fazendo aqui. Então não faz sentido cobrar um membro que não está presente aqui agora. Mas isso já foi uma questão. É porque existem membros no Mug que estão no Mug como uma oportunidade, muitas vezes, de começo de carreira. O Tom Hanks mesmo, ele é super novo. Tá? Você já tem pelo pubiano? Já, né? Amor? Ele já é super novo. Então, assim, ele é uma puta de uma promessa. Uma puta de uma promessa. Esse moleque aqui vai ser milionário com... Quantos anos você tem agora? Com 25 anos já vai ser milionário, sem dúvida nenhuma. Então e assim, ele é uma ferramenta, né? Parece pejorativa, mas ele é uma peça importantíssima no Mug, por causa dessa energia, por causa da jovialidade, por causa da lealdade. Não, e o Temos tá em tudo, né? Tipo assim, tem a feira da rede, não sei o que lá, ele tá lá. Vamos montar a empresa, não sei o que lá, ele tá lá. Tem o podcast do Lorde, não sei o que lá, ele tá aqui. Entendeu? Ele é um cara que ele entrega pra caralho, entende? E a gente valoriza isso. Realmente. Ele pode não ser o cara que vai ter grana pra botar, tipo assim, vamos abrir uma empresa que vai dar R$8.000 pra cada um. Ele não vai ter essa grana. Mas ele tem a mão de obra dele, entendeu? Ele tem a força, ele tem a mas vocês têm uma estrutura onde isso fica instrumentalizado, assim, registrado? Tem em mais ou menos 2 camadas, sim. A gente tem SCPs, tem a Constituição, tem toda a documentação, mas... Voltando para aquela pergunta do Lorde sobre o pitch, isso também é uma coisa pré-estabelecida. Se o Temos quer trazer um negócio hoje, governamentalmente ele tem garantido 30% daquele negócio. Ele vai vender 70%, sempre. Ele não pode chegar para o Mug e falar assim, quero vender menos ou mais, não. Isso é uma parte que o Estado, o Mug, intervém. Você quer trazer um negócio para o Mug, você vai ter 30%. Você pode até... aportar no seu próprio negócio junto nas rodadas para ter mais do que 30. Mas o que você tem no negócio, pré, durante e pós o pitch, lógico, depois que as cotas começam a ser vendidas e compradas, aí ele pode ter 0, pode ter 100. Mas você tem 30% garantido. Então é mais uma forma de valorizar tanto a dedicação inicial da pessoa, ou um conhecimento, ou um acesso específico que ela tenha. E aí o Lorde mesmo, ele entrou no Mug, ele quer... transformar o hype numa coisa muito mais foda a nível de estrutura. Galera, preciso de R$1 milhão.
sem ele participar do próprio negócio dele financeiramente, ele tem 30% do negócio. R$1 milhão por 70% do hype, beleza? Vamos aí faz a rodada. Aí, E ele participa dessa rodada, e ele pode ter mais Sim, do que pode 30%. aportar mais Entendi. também, Aí né? plaquinha verde, plaquinha vermelha e número quando quer dar menos do que o all-in, que é da rodada, né? Tem um sisteminha que fica na tela. Você tem 10 participantes aqui do pitch E coisas materiais para manter o negócio funcionam também como valor no pitch, né? Também. Você pode, Por exatamente. exemplo, ele já tem a estrutura, por exemplo, do negócio, entendeu? E aí isso tudo tem um valor ali que a gente vai botar ali dentro Isso. do pitch dele. Não precisa ser apresentado um valuation do negócio. É predefinido por vocês. Não, você precisa apresentar Você valuation sim. apresenta o Você valuation. É que aí que tá. É uma coisa entre um evaluation e uma necessidade de capital inicial. Sim, você vai dar um evaluation, mas é bem Shark Tank mesmo. Você tem que dizer o que você vai fazer com aquela grana. Isso aqui. Né? Esse dinheiro é o seguinte, nada desse dinheiro eu vou lutear pra mim, pessoa física. Até pode, mas isso pós-investimento. Depois devagarzinho você vai entendendo. Digo isso porque eu acho que você vai entrar. Normalmente você chega, galera, preciso de 1 milhão. Por quê? Porque esse equipamento custa 100 mil, esse equipamento custa 50, preciso de 1 ano garantido de aluguel num prédio tal, ou quero comprar o imóvel do negócio tal. E aí é isso. Entendi. Então não é exatamente evaluation. A parte de evaluation entra depois, com o negócio já em operação. Já aconteceu, por exemplo, o Shark no Mug, que o membro não tinha grana para dar o porte numa rodada de investimento, mas ele tinha equipamento necessário para a gente montar aquela empresa. E aí a gente foi lá, viu o valor do equipamento, aí esse valor do equipamento foi convertido em cota dele, entendeu? Isso aqui. Entendeu? Tipo assim, ele tinha a primeira rodada é R$6 mil. E aí o cara não tinha R$6 mil em grana, mas ele tinha R$6 mil em estrutura para montar aquele negócio. Então ele participou e ele vai ter aquela cota lá garantida. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.